Sim, claro que sim. Antes de mais, quero agradecer a tua presença e a dos membros e simpatizantes É que um estarem gosto aqui enorme estar connosco. convosco. O propósito é ser aqui uma conversa descontraída, vamos fazer algumas perguntas, mas numa base de descontração. Muito bem. Então, eu começo por talvez perguntar, falando aqui um pouco da tua candidatura à Comissão Executiva, o que te levou a candidatar-te à Comissão Executiva? Era algo que ambicionavas? Deixa-me, antes disso, dizer boa noite a toda a gente. Eu tenho muito gosto em estar convosco. O lema da vossa lista ao Conselho Nacional é Todos Liberais, não é? E eu proponho na lista e na candidatura à Comissão Executiva o liberalismo para todos. Portanto, é de alguma maneira complementar daquilo que vocês propõem. Portanto, temos aqui campo comum seguramente para trabalhar. Bom, eu candidatei-me basicamente porque considero que tenho a motivação, e tenho muita motivação para apresentar esta candidatura, porque considero que tenho a equipa, que tenho as ideias, que tenho as propostas para aquilo que, no fundo, todos ambicionamos e que é o crescimento da iniciativa liberal e um crescimento sustentado, um crescimento forte, um partido forte que está pronto para combater o Partido Socialista, para combater as políticas de estagnação que temos e para ser também um partido com uma identidade muito afirmada e, portanto, uma identidade que nos permite também muita independência do bloco central, das questões do amiguismo, da ocupação do Estado, pelos aparelhos partidários. E, portanto, basicamente é a conjugação de motivação, equipa, ideias e muita também confiança na iniciativa liberal e nos seus membros. Ok, boa. E se falarmos assim concretamente, pronto, sabemos que neste momento temos duas candidaturas em jogo. O que te diferencia da candidatura, neste caso, que é da Carla Castro? Bom, eu falo das minhas propostas, isso é o que eu posso fazer para me apresentar aos membros da Iniciativa Liberal e, neste caso, aos membros da vossa lista que hoje estão aqui presentes. As minhas ideias são muito claras. Há 4 ou 5 bandeiras fundamentais da iniciativa liberal, todos as conhecemos, todos as afirmamos, todos lutamos por ela, muitos estivemos em campanha eleitoral, todos nos batemos por essas 4 ou 5 bandeiras, elas são conhecidas, estamos a falar de redução de impostos, estamos a falar de desburocratização, simplificação, estamos a falar de liberdade de escolha na saúde, liberdade de escolha na educação. Essas bandeiras são nossas, são nosso património. Eu defenderei sempre de forma muito intensa estas ideias, porque acredito muito nelas. Eu lutei por elas como cabeça de lista pelo Círculo de Braga e, portanto, é um património nosso, é um património de todos os membros da Iniciativa Liberal. Mas nós queremos crescer e, portanto, como queremos crescer, temos que encontrar estratégias que nos permitam afirmar esse crescimento. E eu entendo, para afirmar esse crescimento, nós temos que ser tão entusiasmados, tão entusiastas, defendendo mais 4 ou 5 bandeiras liberais, como somos relativamente àquelas 4 ou 5 de que eu falei no início. Porquê? Porque se o partido quer crescer, no meu entendimento, nós temos que ter propostas concretas para a vida das pessoas. Nós somos um partido político, não queremos ser nem uma associação de amigos que discutem ideias políticas, nem um think tank, não queremos ser um grupo que se reúne periodicamente. Não, nós somos um partido político. E um partido político tem que ter uma ambição clara, que é chegar ao poder ou influenciar o poder. E, portanto, temos que crescer. Para podermos chegar ao poder ou influenciar o poder, temos que crescer. E, portanto, para além das 5 ideias, bandeiras que já temos muito afirmadas, nós temos que ter no nosso discurso mais 5 bandeiras, ou 6. E vou dar alguns exemplos. As preocupações hoje de muitos portugueses, onde é que estão? Estão na habitação, estão nos transportes, estão na solução para os seus filhos, para as creches, em alguns pontos do país, não em todos. Eu, por exemplo, em Braga não tenho essa necessidade absoluta, é uma cidade relativamente tranquila, mas há pontos do país onde há já uma preocupação com a segurança. E, portanto, o que eu quero dizer é que nós temos que ter mais 4 ou 5 propostas, a somar àquelas que já tínhamos, para falar às pessoas, para elas perceberem que temos soluções. Essas propostas têm que ser propostas de matriz liberal, nós não podemos desvirtuar o partido, temos que manter essa matriz liberal. Só para dar um exemplo, habitação.
Sim, nós já temos falado das questões do licenciamento mais rápido, da redução do IVA da construção, mas há mais que nós podemos fazer. Nós podemos defender que em determinados locais se deve poder construir em altura, porque se tu construires em altura baixas o preço da habitação e duplicas a oferta que podes fazer. Não há nenhuma razão para nós termos imposições muito restritas em termos de habitação. Na Noruega, para vos dar um exemplo, não há, e é um país, enfim, com condições diferentes daquelas que nós temos em termos económicos, todos nós sabemos disso. Na Noruega não há nada que imponha que um quarto de um apartamento tenha que ter pelo menos 9 metros quadrados. Os noruegueses, muitos deles, consideram que 6, 7 metros quadrados é mais que suficiente, porque o que querem é trabalhar, querem estudar, querem chegar ao fim do dia, ter um quarto confortável, mas não precisam ter 9 metros quadrados. Só um exemplo. Quando temos estas imposições todas, estas restrições todas, é natural que o custo da construção aumente. E, portanto, se somarmos a isso um processo burocrático pesado, se somarmos a isso uma fiscalidade pesada, nós estamos a condicionar a oferta que existe no mercado. E, portanto, eu como candidato agora e depois futuro presidente, se os membros assim entenderem, eu quero ter propostas concretas para problemas concretos das pessoas. E da mesma maneira que falo em baixar impostos, quero apresentar propostas concretas para a habitação. Da mesma maneira que falo em liberdade de escolha na educação, quero ter propostas concretas. Por exemplo, uma coisa que eu andei pelo país já durante estes últimos dias, e há uma coisa de que as pessoas, por exemplo, em Bragança, em Vila Real, em Porto Alegre, me falam. É muito importante mudar o sistema eleitoral. Os nossos membros, os nossos simpatizantes, em Bragança, em Porto Alegre, em Vila Real, em Viana do Castelo, em Leiria, não querem que o seu voto seja desperdiçado quando votam na Iniciativa Liberal. Portanto, da mesma maneira que eu falo de desburocratização, tenho que falar também com muito entusiasmo, por exemplo, de mudar o sistema eleitoral, por exemplo, de um círculo de compensação. Portanto, a ideia principal é esta, acrescentar 5, 6 bandeiras que possam resolver problemas concretos dos portugueses, que sejam bandeiras liberais e que nós tenhamos no discurso, nas propostas, o mesmo entusiasmo que temos relativamente àquelas que já são mais conhecidas. Rui, perfeito, eu acho que conseguiste explicar aqui, mesmo num curto espaço de tempo, quase já bastantes alegações, diria assim. Uma das coisas que te fez candidatar, ou pelo menos é um dos pontos que tens que está ligado àquilo que foi uma das razões do João Coutinho Figueiredo ter abandonado ou ter pedido admissão, foi o sentimento que o partido tem que se tornar mais popular. Ok. Honestamente, enquanto membro da Iniciativa Liberal, fiquei com muitas dúvidas o que é que isso quer dizer e como é que pretendem fazer isso. Ok. Basicamente, o que eu quero dizer com isso, por um lado, tem a ver com isto que eu acabei de explicar, ou seja, liberalismo popular no sentido de que temos que ter propostas concretas para problemas concretos das pessoas. Quem fez campanha eleitoral pela Iniciativa Liberal sabe que em determinadas zonas do país, eu falo mesmo, por exemplo, da zona por onde fui eleito, portanto pelo distrito de Braga, há zonas onde as pessoas muitas delas não pagam impostos, muitas delas nem sequer têm uma escola perto para poderem exercer essa liberdade de escolha que nós defendemos e, portanto, a tal necessidade de nós termos mais 4 ou 5 bandeiras muito fortes que permitam que as pessoas pensem, sim, a Iniciativa Liberal tem propostas para mim, sim, é um partido em que eu posso ponderar a votar, para descobrir aquilo que nós dizemos muitas vezes, que é a questão do és liberal e não sabias, afinal há uma proposta liberal para a habitação, afinal há uma proposta liberal para transportes. Portanto, essa é uma primeira parte, é termos propostas concretas para problemas concretos das pessoas. E depois há uma questão de proximidade. Eu mais uma vez falo da campanha que fiz em Braga, no distrito de Braga. Eu estive na rua todos os dias, estive em todos os concelhos do distrito de Braga, são 14, não há nenhum sítio onde eu não tenha estado, não há nenhum sítio onde houvesse um liberal onde eu não tenha estado, e não há nenhum sítio onde houvesse um liberal que ainda não sabia que eu era, onde eu não estivesse. E isso é a ideia, essa segunda ideia é uma ideia de proximidade. Nós temos que ser muito próximos das pessoas, isso é verdade, quer do ponto de vista do partido, portanto, ser próximo dos membros, ter muita presença, ouvir muito, eu como digo, tenho estado já em muitos núcleos nestas 2 últimas semanas e é fantástica a informação que tu trazes, aquilo que te dizem, aquilo que acrescentam ao teu conhecimento, aquilo que te desafiam para tu fazeres. Portanto, essa proximidade é fundamental e é uma proximidade fundamental quer dentro do partido, quer fora. E isto, para concretizar, para ter uma ideia,
Obviamente nós temos presença nos órgãos de comunicação social, obviamente nós temos redes sociais que são uma das forças do partido, mas se for preciso ir para a rua, para falar com as pessoas, para ouvir as pessoas, para lhes explicar as nossas medidas, nós vamos para a rua. Eu já vou dar um exemplo daquilo que eu considero, por exemplo, uma questão muito importante e que acho que devemos ir todos para a rua, já vou falar dela. Mas resumindo, esta ideia de liberalismo popular tem a ver com propostas concretas viradas para os problemas das pessoas e muita proximidade, muito terreno. Eu há pouco, e para concretizar, se me permites, queria dar um exemplo que eu acho que nos toca a todos estamos, penso eu, muito alerta para estas questões. Nós estamos em vias de ter um processo de revisão constitucional em que, eventualmente, o PS e o PSD vão tentar aprovar uma limitação às liberdades e garantias, tirando da obrigação de decretar estados de emergência questões de confinamento. E eu digo-vos, sinceramente, essa é uma luta muito importante, não é uma luta que nós possamos fazer apenas atrás de um teclado, ou a escrever textos, ou a fazer vídeos, é uma luta em que nós devemos ir para a rua, e isso é proximidade, porque temos que explicar às pessoas o que está em causa, temos que nos mostrar, e eu desde já convido todos os candidatos da lista T ao Conselho Nacional para, no momento certo, irmos para a rua manifestar a nossa indignação por esta tentativa de limitar as liberdades e garantias. São estes exemplos que eu acho que definem bem a minha proposta. Rui, e dizes muito bem que estiveste durante a campanha para as legislativas em Braga e estiveste em todos os concelhos e fizeste esse trabalho de terreno, e acho que todos, enquanto membros, temos essa noção e, obviamente, também agradecer o trabalho que tu fizeste, mas gostaria de perceber como é que tu vais conseguir fazer esta extensão, olha, por exemplo, a todos os outros deputados que estão contigo ao teu lado. Como é que tu vais conseguir fazer com que todas as pessoas, para além do Rui Rocha, tenham essa capacidade? Porquê? Obviamente que há uma diferença muito grande, e eu percebo onde estão a querer dizer que houve aqui talvez uma centralização, digamos, numa figura única, no caso do João Coutinho Figueiredo, durante um certo período. Acho que, honestamente, que o João não esteve de todo fora da rua, acho que deu para perceber em campanha que ele esteve, mas estou a tentar perceber como é que tu queres fazer essa descentralização da figura do líder da iniciativa. Olha, vou tentar dar-te alguns exemplos. Para já, isto não é uma questão apenas dos deputados. É óbvio que eu gostaria, sendo presidente da Iniciativa Liberal e tendo esta intenção de proximidade e de estar muito próximo dos núcleos da Iniciativa Liberal e também das pessoas, dos eleitores, eu gostaria de ser acompanhado pelos outros deputados. Tenho muito gosto disso, tenho um enorme gosto nisso, como calculas. Mas isto não é uma questão só do grupo parlamentar, nem é uma questão só do presidente da Iniciativa Liberal, não é uma questão só da comissão executiva que vier a ser eleita, é uma questão das listas ao Conselho Nacional e das pessoas que se candidatam, é uma questão dos núcleos, é uma questão dos membros da Iniciativa Liberal. Portanto, agora, é muito importante, eu acho que a liderança passa muito por isso, não é? E, portanto, se o sinal for dado dessa presença, dessa disponibilidade, dessa vontade de estar muito próximo das pessoas, eu espero que isso possa inspirar todos os membros da Iniciativa Liberal, tenham eles mais funções de representação, menos funções de representação, e que todos nós nos sintamos com essa vontade de falar com as pessoas, trazer mais pessoas para as nossas ideias, de desequilibrar aquelas pessoas que ainda estão na dúvida a nosso favor. E, portanto, é esse exemplo de inspiração que eu gostaria de ter, e farei tudo, como fiz na campanha de Braga, para pôr a Iniciativa Liberal nesse caminho de proximidade e de grande acompanhamento daquilo que é a vida do país. Ok, parece-me muito bem. A proximidade, sem dúvida, que é preciso na política e estarmos mais próximos das pessoas, ouvi-las e as suas preocupações. Pegando um bocadinho nisso, na questão da política, da mais proximidade e talvez certos setores da sociedade portuguesa nós ainda não conseguimos atingir com eficácia. Por exemplo, eu reparei que tu pões, e considero muito importante, no grupo das propostas que apresentas, a rubrica da terceira idade. Estando nós num país envelhecido, onde ainda somos muito vistos como o partido dos jovens, o que tens em mente nessa área? Olha, eu acho que a Iniciativa Liberal tem que, para ser um partido mais forte, um partido que fala para mais pessoas e que atrai mais pessoas, há um conjunto de áreas onde nós não podemos não ter presença e não podemos dizer, ainda não pensamos nisso, ainda não
ainda não é o momento, isso não pode ser. E dentro dessas áreas eu distingo dois blocos distintos, se quiseres. Há um em que eu acho que nós, por termos propostas e por desenvolvermos propostas, vamos, de facto, ganhar votos. E há o outro, onde, como partido que quer crescer, provavelmente esse ganho de votos não é imediato, mas um partido que quer ser grande tem que ter pensamento nessas áreas, embora isso possa não traduzir um ganho de votos imediato. Um exemplo. Com toda a admiração que eu tenho pelo João Coutinho Figueiredo, que tenho muita, nós não podemos chegar a umas próximas legislativas, eu não sei se elas vão acontecer já ou se vão acontecer daqui a 2 anos ou daqui a 4, já veremos. A degradação do PS e desta maioria governativa é muito acelerada, portanto nós não sabemos qual é o calendário eleitoral de legislativas que vamos ter, mas uma coisa é certa, nós não vamos poder chegar enquanto iniciativa liberal a um debate. E quando se falar de questões de energia ou de sustentabilidade, a resposta não vai poder ser, ainda não pensamos nisso, ainda não é uma prioridade. Não, nós vamos ter que ter propostas concretas e, portanto, vamos ter que ter 3 ou 4 áreas que são muito importantes para as quais vamos ter que ter respostas. E depois, há mais 3 ou 4 áreas que se calhar não representam a possibilidade imediata de voto direto, de ganhar votos com isso, mas um partido grande tem que ter pensamento em determinadas áreas. Vou só dar um exemplo para não vos maçar muito. Mas na área da defesa, a iniciativa liberal tem que ter pensamento, tem que ter propostas, tem que ter uma ideia clara sobre serviço militar obrigatório, sobre exército único europeu, sobre a questão da indústria de armamento, das questões logísticas ligadas a isso. E, portanto, é este tipo de coisas. Respondendo concretamente à tua pergunta, eu quero desenvolver pensamento sobre a questão da terceira idade. E reparem, nós defendemos liberdade de escolha na saúde, nós defendemos liberdade de escolha na educação. Nos cuidados para a terceira idade, eu não vejo nenhum impedimento que nós aprofundemos pensamento e possamos ter liberdade de escolha também naquilo que são os cuidados para a terceira idade, naquilo que são os serviços para a terceira idade. Por que não? Porque é que há de haver uma ideia de que tem que ser só o setor social ou só o Estado? Porque é que não se avalia da mesma maneira que nós chegamos à conclusão que na educação provavelmente fica mais barato para o Estado ter contratos de associação e que se consegue maior eficiência, por que não incluir os privados numa solução para a terceira idade? Por que é que nós não exploramos isso? Eu quero explorar isso, eu quero ter essa proposta para fazer ao país. Parece-me bem, sim, parece-me bem. Uma forma de criarmos aqui sinergias entre setor público e privado e assim beneficiar toda a gente, não é? Certo. Se a decisão dependesse inteiramente de ti e tivesses de escolher 2 ou 3 medidas, que medidas tomarias de imediato para melhorar o país? Muito bem. Claro, obviamente, que aquelas 5 bandeiras de que nós falamos sempre, 4, 5 bandeiras, estariam na prioridade. Baixar impostos, assumir que há liberdade de escolha na saúde, assumir que há liberdade de escolha na educação, desburocratizar, simplificar o país, isso seriam sempre prioridades. Mas depois há mais 2 ou 3 coisas que são muito importantes e que jogam em períodos temporais diferentes. Há uma coisa que me parece essencial e eu acho que é mais uma bandeira que a Iniciativa Liberal deve assumir. Nós precisamos de uma função pública e de um Estado eficiente. E isso, por exemplo, só se consegue se nós defendermos a avaliação de desempenho séria dos funcionários públicos e defendermos com isso que os funcionários públicos têm também eles direito a ver o seu mérito reconhecido, coisa que hoje não acontece, porque eu tenho a certeza que nos 750 mil funcionários públicos há dezenas de milhares, centenas de milhares de funcionários públicos que querem que o seu desempenho seja avaliado, que querem reconhecimento pelo seu mérito. E nós não podemos ter uma ilha de 750 mil funcionários públicos que vivem num limiar em que a avaliação não é séria, em que um excelente desempenho tem a mesma compensação que um desempenho mediano ou medíocre. Isso não pode ser. E, portanto, nós temos que ter este discurso e isso melhora o país. Portanto, num período um pouco mais de médio prazo, claramente, reforma do Estado,
avaliação de desempenho, reforma da função pública, reconhecimento do mérito, premiar o mérito na função pública. Uma outra que me parece muito importante e já mais virada para o futuro, sobretudo para os jovens, mas infelizmente não só para os jovens, é a questão da sustentabilidade da segurança social. A iniciativa liberal tem que ter um discurso forte nessa área, não pode deixar essa questão cair, porque hoje em dia discute-se se o PS e o governo enganaram os pensionistas, claro que enganaram os pensionistas, mas depois diz, é sustentável e tal. A sustentabilidade que se fala hoje em dia é que uma pessoa que tem 50 anos, quando se reformar, tal como as coisas estão, vai ter uma pensão correspondente a cerca de 45% do seu último salário. E à medida que vamos ser, portanto já não é uma questão só dos jovens, é de quem tem 50 anos, mas é evidente que à medida que vamos baixando na idade, a perspectiva é mais sombria. Eu pergunto, é aceitável dizer a um jovem de 20 e tal anos, que está agora a começar a trabalhar, que depois, se não fizermos nada para mudar as coisas, a sua reforma vai ser de 30%, 35%, 29% do seu último salário? Eu não considero isso aceitável. E, portanto, são dois exemplos de medidas com horizontes temporais distintos que seguramente devem estar nas prioridades da iniciativa liberal. Sem dúvida alguma, e agora também tocaste num ponto muito importante, neste caso mesmo jovens e não jovens, não é? Que há um esforço fiscal muito grande, e acho que sim, que sem dúvida tem que se fazer alguma coisa em relação a isso. Agora, mudando aqui um pouco o assunto, mas só para tentarmos também saber um pouco mais sobre ti, ainda há muita gente, é normal, que não te conhece muito bem no partido ou mesmo externamente. Sendo que antes tinhas uma vida profissional ligada aos recursos humanos, certo? Certo. Para quem não te conhece, quem é o Rui Rocha? Olha, eu se calhar vou usar dois exemplos que me parecem interessantes relativamente ao meu percurso. Sou até ligado à iniciativa liberal. Eu decidi assumir a candidatura ao Círculo de Braga como cabeça de lista, num cenário em que eu acho que relativamente poucas pessoas tinham certezas sobre a minha eleição. Portanto, eu acho que havia dúvidas no partido, nós tínhamos definido como objetivo, e acho que foi excelente que o tivéssemos definido, que queríamos eleger 5 deputados e eventualmente dizíamos, e isso era em Lisboa e Porto, e eventualmente isso depois poderíamos eleger em Setúbal, poderíamos eleger em Aveiro, poderíamos eleger em Braga. Bom, a decisão que eu tomei, eu trabalhava numa empresa que tem regras muito estritas e, portanto, uma coisa é tu seres eventualmente o 15º de uma lista, portanto, sem visibilidade, ou então seres cabeça de lista. E, portanto, eu quando assumi ser cabeça de lista por Braga, sem nenhuma garantia da eleição, eu sabia que estava também a tomar uma outra decisão profissional. É que eu não poderia continuar na empresa onde trabalhava, porque as regras são estritas e não pode haver exercício de funções associado a exercício de candidaturas políticas com a visibilidade que isso ia ter. E, portanto, eu não só decidi que ia ser candidato da Iniciativa Liberal, decidi que ia deixar de ter o meu emprego para ser candidato da Iniciativa Liberal. E, portanto, eu acho que isso é uma primeira definição daquilo que é o meu entusiasmo pela Iniciativa Liberal e a minha confiança nas possibilidades, quer minhas, quer da Iniciativa Liberal. Depois, um outro exemplo que é já de campanha eleitoral, que é o seguinte: nós em terminar fim de semana tínhamos conseguido que houvesse um autocarro sem telhado, sem teto, para andar pelo distrito, não é? E nós andamos sábado e domingo em janeiro, felizmente não choveu, estava frio, mas não chovia, e andamos pelas estradas e pelas ruas do distrito de Braga com o autocarro. Domingo, à meia da tarde, a diretora de campanha, a Silvia Abreu, telefonou-me: olha, Rui, agora tens que entregar o autocarro, porque pronto, ao fim da tarde acaba a possibilidade de usares o autocarro. Eu disse: não, Silvia, não vou entregar autocarro nenhum. Mas não vais como? Como é que não vais? Então nós combinamos que entregávamos autocarro. Eu disse: não entrego autocarro nenhum, quero autocarro até o fim da semana. E ela disse: pronto, Rui, mas não pode ser e tal, isto está combinado. E para além do mais, olha, lembrem-se que janeiro, como sabemos muitos de nós, havia 1 milhão de pessoas confinadas, não é? Portanto, mesmo as pessoas que eu tinha que me acompanhavam mais na campanha foram ficando em confinamento, ficaram elas próprias confinadas. A Silvia disse: mas pronto, mesmo que eu conseguisse o autocarro, depois ao fim de semana tu ainda tens gente para andar em cima do autocarro, para fazer número, não é? Mas durante a semana as pessoas ou estão a trabalhar ou estão confinadas, tu não tens pessoas para pôr em cima do autocarro. Eu disse: não interessa, eu arranjo pessoas, eu quero o autocarro. Bom, o autocarro na segunda-feira ia para uma revisão, não podia ficar comigo, mas a Sílvia conseguiu que a partir de terça e até sexta-feira, a última sexta-feira antes das eleições, nós tivéssemos o autocarro.
terça-feira de manhã, à feira em Braga, e portanto eu queria ir com o autocarro para a feira de Braga, fazer barulho e mostrar a iniciativa liberal em cima do autocarro. O único problema, relativamente pequeno, é que de facto eu não tinha assim muita gente para ir em cima do autocarro, e portanto a minha entrada na feira de Braga com o autocarro a bombar era o fotógrafo que nós tínhamos com uma camisola da Iniciativa Liberal e o dono do autocarro com uma bandeira da Iniciativa Liberal. E foi assim que nós fomos à Feira de Braga, porque eu tinha o autocarro e eu queria ir de autocarro para a Feira de Braga, fazer barulho e mostrar a Iniciativa Liberal. São dois exemplos que eu acho que definem bem aquilo que é o meu entusiasmo pela Iniciativa Liberal. Eu, às vezes, culpo a minha mulher por isto, porque uma coisa é eu ter dito, bom, eu vou ser cabeça de lista e com isso vou perder o meu emprego. Mas ela devia-me ter impedido de o fazer e não impediu. Rui, realmente é muito interessante ouvir esse teu entusiasmo pela iniciativa liberal e pelo facto de eu retive a frase do quereres fazer barulho. E eu gostaria de perceber que tipo de barulho é que tu queres fazer dentro da própria iniciativa liberal. Já falaste muito sobre as propostas que tu tens para agora na tua eleição para a Comissão Executiva, mas eu gostaria de perceber que outro tipo de barulho é que tu queres trazer para dentro da iniciativa liberal. E quero completar já agora com uma outra pergunta, se me fizeres o favor. Nós estamos aqui a falar da lista T, que é uma lista ao Conselho Nacional, e eu gostaria muito de perceber o teu pensamento relativamente ao Conselho Nacional enquanto órgão e aquilo que é a tua posição relativamente às inerências da Comissão Executiva versus Conselho Nacional. Ok, então começando pelo barulho e depois indo ao tema das inerências. No que diz respeito ao barulho, bom, eu faço barulho em feiras, não estou a dizer que vou fazer barulho, não vou trazer um autocarro, não vou andar num autocarro sem telhado a fazer barulho normalmente. Mas eu, para tentar responder, e até para comparar um pouco com aquilo que é talvez a abordagem que o João Coutinho Figueiredo tem, o João Coutinho Figueiredo, penso que todos sabem e reconhecem isso, é uma pessoa mais institucional, é um institucionalista, não é? E, portanto, perante até factos que vão ocorrendo, o João tem sempre uma interpretação de ponderar muito bem o momento, avaliar muito bem o momento, e para dar um exemplo, nós estivemos agora confrontados com as situações do secretário de Estado Miguel Alves, com situações sucessivas de incompatibilidades, com situações de degradação daquilo que é o contexto democrático. O João, como institucionalista, é uma pessoa que diz, ok, vamos aguardar, a legislatura ainda não está propriamente, ainda está no princípio, não faz sentido estarmos, se calhar, neste momento já a fazer grande atividade, porque temos tempo. Eu sou um bocadinho mais imediatista, só para perceberem aquilo que eu quero para o partido. E, portanto, eu, por exemplo, se calhar, face às situações do Miguel Alves, face às situações das incompatibilidades, face à degradação geral do contexto, à própria maneira como o primeiro-ministro se comporta, não é? Mesmo em relação à iniciativa liberal, ele muitas vezes tem um comportamento que é agressivo, que é de irritação. Eu, aliás, já tive a oportunidade de dizer isso pessoalmente num debate. Eu, neste momento, se calhar já tinha pedido um debate de urgência para confrontar o primeiro-ministro, por exemplo, com as questões de Caminha e da situação de Miguel Alves, como é que, sabendo que havia aquela situação, porque ele sabia, ele é próximo, é do círculo íntimo do Miguel Alves, como é que ele ainda assim o nomeia, como é que o mantém, como é que o governo está nesta espiral de degradação. Só para dar um exemplo daquilo que pode ser um bocadinho uma diferença, às vezes, de avaliação e de intensidade, para perceberem aquilo que eu quero dizer. Relativamente à questão das inerências. Eu tenho uma visão, penso que essa é consensual, do Conselho Nacional, como um órgão determinante do partido, que tem como missão acompanhar a execução da moção de estratégia aprovada em convenção pela Comissão Executiva. Portanto, o órgão é um órgão, o órgão mais importante, obviamente, entre convenções, mas com essa missão de acompanhamento da Comissão Executiva na execução da moção de estratégia que foi aprovada na Convenção. E, portanto, no que diz respeito às inerências, a minha visão, eu já a manifestei, é que há provavelmente aqui uma questão de excesso de prevalência das inerências no Conselho Nacional. Mas eu queria ser muito claro relativamente a isso. Quem define se há inerências, se não há, quais são as inerências, em que áreas se justifica ou não, se não se justifica de todo, se deve haver um conjunto. Tudo isso não é o presidente do partido. Eu ficaria muito preocupado se houvesse alguém que entendesse que é o presidente do partido que define quais são as inerências. Não pode ser. Desse ponto de vista, a obrigação do presidente do partido é
perceber se existe ou não uma questão quanto às inerências, eu considero que sim, na avaliação que faço, e depois promover as condições necessárias para que exista um processo de revisão estatutária, com todas as condições para que ele se desenvolva, para que depois os membros possam pronunciar-se sobre um novo modelo de inerências, como entenderem. E, portanto, aí o meu voto vale tanto, obviamente, como qualquer outro membro. Eu posso ter uma opinião e estou a manifestá-la. É preciso rever as inerências. Jamais entenderei que alguém, como o presidente do partido, diga deve haver 1000% de inerências ou não deve haver inerências de todo. Não é assim que as coisas funcionam. Nós estamos num partido que se chama Iniciativa Liberal, não estamos num partido que se chama Iniciativa Unipessoal. E, portanto, a missão do presidente é identificar as questões, promover o contexto adequado para que a questão se decida e os membros, obviamente, possam decidir. E aí, o presidente do partido é mais um com direito à sua opinião, que a manifestará oportunamente, de forma fundamentada, até depois dos trabalhos da Comissão de Revisão estarem concluídos, avaliando aquilo que é o resultado desse trabalho e depois manifestando a sua opinião e votando no sentido que considerar mais adequado para a gestão do partido. Portanto, penso que é claramente este o cenário em que eu me movo. Parece-me bem, é uma boa forma de ver as coisas e também de estratégia para o futuro do partido. Nós agora vamos passar aqui vamos abrir aqui a oportunidade aos membros para fazer aqui algumas perguntas, já temos aqui algumas, e portanto vamos aqui avançar também com algumas questões. Por exemplo, temos aqui o João Graça pergunta: na última convenção foi aprovada uma moção que recomendava uma equiparação entre os contratos de trabalho do setor público e privado, em linha com o programa da IEL. O que é que o partido vai fazer em termos de ação política? Bom, como sabem, a Comissão Executiva, vinculada pelas moções aprovadas na última convenção, tinha 2 anos para implementar, para executar aquilo que foi aprovado, quer do ponto de vista da moção estratégica global, quer depois das moções parcelares ou setoriais que foram apresentadas. Pelos motivos conhecidos, a Comissão Executiva não foi até ao fim do seu mandato. O seu mandato ficou a menos de meio, na verdade, porque entretanto está de missionária, e aquilo que se deve e pode fazer agora é, numa nova convenção, discutir aquilo que é a moção estratégia vencedora, obviamente, da lista que for votada maioritariamente, e atualizar aquilo que é a visão estratégica com a discussão das moções que vierem a ser aprovadas na nova convenção. Obviamente, não tendo essa em concreto que refere sido executada, os membros são absolutamente livres de a apresentar novamente e a nova Comissão Executiva terá como missão executar precisamente quer a moção de estratégia global que for aprovada, quer as outras moções que vierem a ser aprovadas em convenção. Muito bem, muito bem. Ias falar, desculpa. Não ia fazer. Está bem, está bem. Não? Faço eu, pronto. Ia fazer aqui uma segunda pergunta. São todas muito interessantes. Espero que tenhamos tempo para fazer todas estas perguntas. Segue aqui pelo Pedro Albuquerque, que tendo em conta que as próximas eleições são as regionais da Madeira e dos Açores e as europeias de 2024, era importante perceber qual é que é a estratégia eleitoral. Focando nas europeias, Rui, como é que tu, se fores eleito para a Comissão Executiva, pretendes trabalhar os temas europeus? Como é que propões trabalhar a criação de conteúdos e formação dos membros para conseguirem colaborar na visão europeia de iniciativa liberal e no respectivo processo eleitoral? Okay. Muito bem. Deixa-me, antes de mais, porque obviamente, como eu disse no início, um partido existe para chegar ao poder e para influenciar ao poder. Portanto, tudo aquilo que são eleições são questões fundamentais da vida do partido. Nós temos uma história de sucesso que foi construída ao longo do tempo e que culminou com a eleição de 8 deputados para a Assembleia da República. É muito importante que essa história de sucesso se possa continuar a contar, é muito importante que um partido vá tendo sucessos sucessivos, porque as pessoas gostam de sucesso, os eleitores gostam de sucesso e juntam-se mais facilmente aos partidos que têm uma história de sucesso para contar. Isto quer dizer que as eleições na Madeira, as regionais da Madeira, são muito importantes.
As eleições europeias são muito importantes e as eleições regionais dos Açores são também elas muito importantes. No caso da Madeira, eu penso que já o disse logo no início, eu se for eleito, aquilo que eu vou ver no dia seguinte é qual é a primeira oportunidade que eu tenho de ir à Madeira para, com a equipa da Madeira, com o Nuno Morna, com todos os membros da Madeira, alinharmos estratégia, alinharmos calendário, alinharmos ações, porque vai ser imediata essa luta pela conquista de um representante da Iniciativa Liberal no Parlamento Regional da Madeira. No caso das eleições europeias, aí está um daqueles temas em que nós falávamos há pouco, que eu disse que era importante nós desenvolvermos conhecimento. Nós temos que ter uma ideia clara sobre as instituições europeias, nós temos que ter uma ideia clara sobre a questão da integração europeia, sobre a questão do federalismo e, portanto, esse é um compromisso que também tem que ser desenvolvido muito rapidamente depois das eleições. O novo presidente tem essa missão e essa obrigação de desenvolver um conjunto, uma visão para a Europa, porque nós não podemos ir para eleições europeias sem ter essa visão desenvolvida, e depois tocaste num ponto que a mim me parece fundamental, que é da formação. Todos nós, muitos de nós na Iniciativa Liberal, temos uma coisa que nos é comum, é que muitos de nós nunca tinham tido nenhuma experiência política antes de estarmos na Iniciativa Liberal. E, portanto, todos nós crescemos na Iniciativa Liberal, vamos assumindo funções na Iniciativa Liberal, vamos tratando de melhorar a nossa performance política. Ora, a questão da formação é fundamental e, portanto, uma das alterações que eu quero fazer no partido, porque há muita coisa que funcionou muito bem no partido e nós temos que ter muito orgulho em tudo aquilo que funcionou no partido, na história de sucesso que temos para contar hoje em dia, mas há, obviamente, questões que devem ser alteradas, às vezes, no funcionamento interno do partido. Eu estou muito consciente disso. Toda esta volta pelo país, contactando todos os núcleos, é muito importante para mim, para apresentarmos 5, 6 alterações internas, 10, o que se justificar para termos um partido mais forte, um partido com mais partilha de conhecimento, um partido com mais informação. E depois, formação, sim, a formação é muito importante formação técnica, mas também política, e portanto o meu compromisso como Presidente da Iniciativa Liberal será de ter esse suporte aos núcleos, esse suporte aos membros e esse alinhamento. Temos que desenvolver a visão europeia, temos que a ter muito presente, partilhá-la com os membros, discuti-la com os membros, permitir aos membros que possam também pronunciar-se sobre isso e depois formação, acompanhamento, suporte para chegarmos às eleições europeias em condições daquilo que queremos todos, que é eleger, ter o primeiro deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento Europeu. E, porque não sermos ambiciosos, tentarmos o segundo é uma ambição que devemos ter. Sem dúvida, sem dúvida. Focaste aí em pontos essenciais também para o crescimento do partido. Vou passar aqui para outra pergunta agora do Jorge de Jesus. O Jorge pergunta: gostaria de saber se o Rui considera que no caso de uma alteração do quadro de governabilidade em Portugal, a IEL deve considerar fazer ativamente parte de uma solução de governo. Muito bem. Eu queria que ficassem claras 3 coisas. A primeira coisa é que há alguns partidos políticos com os quais a Iniciativa Liberal não fará nenhum tipo de acordo. É impossível fazer qualquer tipo de acordo com o PS. O PS é responsável pela estagnação política, social e económica do país nos últimos 20 e tal anos, ou seja, se quisermos ser um bocadinho mais dramáticos, neste milénio, no milénio em que estamos, há uma responsabilidade clara do PS em tudo aquilo que são a asfixia, a estagnação do país, e portanto é impossível com este PS nós fazermos qualquer tipo de entendimento, seja ele qual for. Há outro partido com quem nós não faremos, se eu for presidente, nenhum tipo de entendimento, porque há uma divergência clara do ponto de vista dos valores, que é o Chega. Aliás, eu entendo que o Chega deve ser confrontado com isso, mas já lá vou quando falar da questão seguinte, e há um partido com quem é razoavelmente natural que nós possamos fazer algum tipo de entendimento. Estamos sempre a falar de entendimentos pós-eleitorais. A Iniciativa Liberal deve ir a eleições autonomamente, não deve entrar em nenhum tipo de acordo pré-eleitoral. E depois, em termos pós-eleitorais, aquilo que eu vos posso garantir é o seguinte: a Iniciativa Liberal estará disponível para negociar com o PSD, mas estará disponível para negociar nos seus termos. Eu jamais entregarei qualquer tipo de apoio ao PSD, seja uma solução de estar no governo, seja um tipo de apoio parlamentar, jamais
sem negociar aquilo que são aspectos essenciais da proposta da Iniciativa Liberal. Isto não é arrogância, isto é só respeito por 272 mil eleitores que depositaram confiança na Iniciativa Liberal e que depositaram para coisas muito evidentes, para baixarmos impostos, para desburocratizarmos o país, para termos liberdade de escolha na educação e na saúde, mas também para reformarmos o Estado e reformarmos a administração pública, mas também para mudarmos a segurança social e para tornarmos a segurança social realmente sustentável. E, portanto, há 6, 7 temas que eu jamais negociarei com o PSD se não for nos nossos termos, assegurando quer objetivos concretos, quer calendários concretos de implementação. E no que diz respeito ao Chega, que é uma pergunta que fazem recorrentemente, a minha opinião é a seguinte: se a Iniciativa Liberal e o PSD chegarem a um acordo de viabilização, seja com a presença da Iniciativa Liberal no governo, seja um apoio parlamentar, para viabilizar uma solução governativa, o Chega só há uma coisa a fazer, porque nós, Iniciativa Liberal, não estaremos com o Chega em nenhum tipo de solução. E, portanto, o Chega tem que ser confrontado com a seguinte questão: apoia um governo suportado pelo PSD e pela Iniciativa Liberal, sem ter nele nenhuma participação, nem nenhum condicionamento, ou prefere ver o PS no poder? E se nós conseguirmos fazer isso, isso será também o primeiro dia em que o Chega começa a implodir. Muito bem, muito claro. Acho que ficou clara a tua posição em relação a isso. Temos aqui outra pergunta da Maria Miguel Malhão. Ela pergunta: o Rui é a cara e a voz de toda uma equipa? Existirá uma mudança na forma de atuação e estratégia a adotar pela nova CE, Comissão Executiva? Muito bem. Obrigado, Maria Miguel. Há 2 pontos fundamentais. É claro, eu disse que há uma história de sucesso e não faz nenhum sentido para o partido mudar coisas que são essenciais nessa história de sucesso. Mas, ao mesmo tempo, é evidente que nós podemos ser mais fortes. Temos que fazer aquilo que eu referi. Algumas questões internas têm que ser resolvidas. Temos que ter um partido mais ágil, um partido com... Por exemplo, para isto não ser uma conversa vaga, eu sou totalmente contra qualquer solução que passe pela criação de estruturas hierárquicas intermédias entre os núcleos e os órgãos nacionais, nomeadamente a Comissão Executiva. Portanto, coisas como distritais ou outras entidades do género, eu sou absolutamente contra. Eu quero núcleos territoriais autónomos, financeiramente, politicamente e organizativamente. Essa é a minha visão para a organização do partido. Mas, dito isto, e sem que exista nenhuma estrutura hierárquica, porque eu tenho realmente aversão a esse tipo de estruturas hierárquicas intermédias, eu considero que, com o crescimento do partido, nós temos hoje em dia 70 núcleos, temos mais alguns que, entretanto, estão em processo de formalização, queremos chegar a relativamente breve trecho a 100 núcleos. Eu considero que é essencial para este nível de crescimento que exista, por exemplo, uma pequena estrutura profissionalizada que possa ser uma estrutura de suporte aos núcleos, que ajude os núcleos, que assegure, por exemplo, as questões da formação que falávamos há pouco, que assegure a logística, que apoie no merchandising, que tenha um suporte claro para nós sermos mais eficientes e mais fortes. E, portanto, é essa a visão que eu tenho claramente. E isso também tem a ver com outra coisa, tem a ver com a própria composição da Comissão Executiva. Haverá uma parte da Comissão Executiva cessante que eu tenho muito gosto em afirmar que estará ao meu lado nesta lista, mas haverá também renovação, porque é importante termos também caras novas, pessoas que possam trazer aportações e contributos diferentes, e também por aquilo que eu disse, é muito importante que nós tenhamos a capacidade, agora que crescemos, agora que temos a ambição de crescer ainda mais, possam trazer para dentro da Comissão Executiva competências que ainda não tínhamos, competências na área da defesa, competências na área da segurança, competências na área da energia, competências na área do ambiente. Isso é muito importante para a Iniciativa Liberal, para segurarmos o eleitorado que temos e sobre esse eleitorado construirmos uma Iniciativa Liberal ainda mais forte. Obrigado, Rui. Realmente temos aqui uma grande capacidade de poder perceber muito o teu pensamento e aquilo que tu queres para a Iniciativa Liberal. Vou tentar juntar aqui algumas perguntas, porque elas são muito parecidas, do Carlos Figueiredo, e teve aqui aliás, até vou tentar fazer aqui as 3 rapidamente. Ideias práticas para a efetiva descentralização do país, aquilo que o município não consegue fazer pelo facto da abrangência multimunicipal, quem o fará na saúde, na educação, transportes, no ambiente, etc. Qual é o teu pensamento sobre isto?
defendes uma maior federalização ou não da Europa? Desculpa, não ouvi bem. Defendes uma maior federalização da Europa? E a nível do partido, como é que fez o funcionamento dos núcleos e das estruturas descentralizadas? Okay. Não sei se foram 3, desculpa, se for preciso repetir, avisa. Não, eu quanto aos núcleos, às estruturas descentralizadas, eu penso que já respondi quando respondi à Maria Miguel e, portanto, eu penso que isso é claro, ou seja, o que nós queremos é núcleos fortes, núcleos formados, núcleos com autonomia para poderem crescer e trazer mais liberais para o partido. Portanto, eu penso que essa resposta está dada. No que diz respeito à questão europeia, eu tenho uma perspectiva, mas é daquelas, e partilho-a com toda a transparência, mas acho que é uma área onde o partido tem que internamente refletir e tem que chegar a uma posição, não vale apenas o pensamento do candidato a presidente da Iniciativa Liberal, mas eu com transparência partilho esse entendimento. Eu acho que não faz sentido para a Iniciativa Liberal defender soluções federalistas. Não é essa a minha visão da integração europeia, e isso, há pouco eu falava-vos da necessidade de ter uma visão, por exemplo, sobre a defesa. Quando se fala da existência, ou quando se admite e se discute no contexto da União Europeia, a existência de um exército único europeu, eu também tenho uma posição de princípio contra isso. Eu acho que o Portugal tem que ter uma integração europeia adequada, mas, nomeadamente na defesa, tem que ter uma visão atlântica, os seus compromissos pela NATO, e, portanto, eu tenho essa visão atlântica, tenho uma visão da importância da NATO, e creio que é aí que Portugal deve estar do ponto de vista da defesa, e não propriamente, por exemplo, num exército único europeu, e isso tem a ver também com as questões do federalismo. Portanto, eu entendo que devemos ter uma integração europeia adequada, que não passa por uma visão federalista da Europa, nem pelas suas consequências que poderiam ser ao nível da defesa, por exemplo, a questão de um exército único europeu. Depois, recorda-me só outra pergunta, porque eram 3. Dá-me um segundo que eu tenho que só aqui buscar no chat. Portanto, falámos sobre a questão da efetiva descentralização do país. Aquilo que o município não consegue fazer, a abrangência muito... O que é que fará na saúde, educação, transportes, no ambiente? Qual é que é o teu pensamento sobre isso? Bom, nessa área é evidente, eu acho que qualquer liberal partilhará do entendimento de que é importante aproximar a decisão do cidadão. Isso acho que é um princípio liberal, é um princípio sobre o qual genericamente todos estaremos de acordo. Depois também acho que há outra coisa sobre a qual estaremos genericamente de acordo, é que aquilo que foi apresentado pelo PS como uma descentralização ou uma devolução de poderes, neste caso aos municípios, é algo que não cumpre os mínimos para se considerar que houve uma efetiva devolução de poder às pessoas e aproximação do poder. Desde logo porque há questões financeiras associadas e, portanto, não pode haver devolução e transferência de competências sem haver os meios financeiros necessários. E, por outro lado, porque no que diz respeito à educação, como no que diz respeito à saúde, como diz respeito agora até às questões da segurança social, que são a próxima etapa deste processo dito de descentralização, aquilo que foi feito foi, por exemplo, na educação, mas também na saúde, fazer com que os municípios passem a ser uma espécie de capatazes de obras, não é? Portanto, passem a ser uma espécie de empreiteiros, têm a gestão do edifício, mas não têm a gestão de nada daquilo que é fundamental, que é, por exemplo, numa escola, a possibilidade de ter autonomia de definição de horários, dependendo dos locais do país, há horários mais convenientes e outros. Em áreas urbanas há um horário que se calhar é mais conveniente, noutras áreas há outros horários. O próprio recrutamento de professores, a própria autonomia na definição das abordagens pedagógicas e, portanto, nada disso passou para as escolas. E na saúde a mesma coisa, o que se gera, o que passa para a gestão das autarquias, são os edifícios, não é? É o centro de saúde, é o edifício do centro de saúde. E, portanto, isso não é uma verdadeira descentralização, é uma descentralização incompleta e, portanto, a minha visão é que é preciso dar passos adicionais no sentido de aproximar a decisão dos cidadãos. E ser exigentes com o PS e com o Partido Socialista enquanto estiver no poder, no sentido dessa aproximação ser efetiva. Sem dúvida, sem dúvida. Temos que estar muito atentos sempre ao que o PS anda a fazer. Passando agora aqui uma pergunta do João Graça.
Na última convenção foi aprovada uma moção que recomendava uma equiparação entre os contratos. Já Desculpa, não respondi é a essa. essa, já Já respondi. foi. Não, é que estou a ler mal. Desculpa. É uma sobre a redução da fiscalidade. Então, ele pergunta, ele diz, a IEL defende a redução da fiscalidade, contudo, à exceção da TAP e da RTP, a IEL não tem apresentado propostas efetivas de redução da despesa pública. Na última convenção foi aprovada uma moção que recomendava a constituição de um grupo de trabalho para estudar e apresentar propostas concretas. Como está este assunto? O que achas do tema? Muito bem. Eu acho que a iniciativa liberal tem que claramente assumir essa bandeira, e era aquilo que eu dizia no princípio. A bandeira da descida de impostos é importante e temos que a manter, mas temos que complementar com outras medidas. E, por exemplo, ainda na perspectiva de descida de impostos, eu já vou ao tema depois da redução da despesa. Na descida de impostos, eu acabei de promover no Parlamento, a propósito da discussão do Orçamento de Estado, no âmbito daquilo que é a minha participação na Comissão de Trabalho e Segurança Social, uma coisa que eu acho fundamental e que já agora vou aproveitar para falar de um tema que me é muito caro. Eu há bocado, e tenho falado, termos mais bandeiras, de acrescentarmos bandeiras, mas há uma questão de fundo, para mim é muito importante, que é a questão cultural, a questão da cultura. E quando eu digo cultura, o que eu quero dizer é o seguinte: Portugal trata mal o sucesso, Portugal trata mal o mérito, Portugal não reconhece o mérito nem o sucesso, e muitas vezes não só não reconhece, como é mau ter sucesso em Portugal. Parece que é um problema ter sucesso em Portugal, parece que é mau ser exigente em Portugal, parece que é mau ter a recompensa do trabalho e do mérito. E, portanto, eu gostaria muito, quero muito que a Iniciativa Liberal no futuro, quando se falar de um partido, qual é o partido que em Portugal defende o mérito, defende o sucesso, defende o trabalho, defende a exigência e a recompensa pelo mérito e pelo trabalho, eu queria muito que o primeiro partido, quero muito que o primeiro partido que venha à cabeça das pessoas seja Iniciativa Liberal, quando se fala disto. E isto é uma questão de cultura. Nós temos que falar disso no discurso, insistir muito no discurso sobre isso, mas ter medidas concretas sobre estas matérias. E medidas concretas podem ser, por exemplo, a questão da educação, de termos uma educação que é uma educação exigente, que é uma educação que avalia, uma educação que distingue pelo mérito, obviamente sem deixar ninguém para trás, porque os alunos que têm mais dificuldades devem ter apoio e devem ter abordagens adequadas a que possam evoluir, coisa que hoje em dia também em Portugal não existe. E quando estamos a falar de mérito e de recompensa do mérito, estamos obviamente a falar de fiscalidade. E, portanto, hoje em dia em Portugal, as pessoas não têm grande incentivo a trabalharem mais, a terem mais sucesso, depois o Estado fica-lhes com uma parte muito significativa daquilo que é o resultado do seu trabalho. Portanto, quase que há um incentivo a não ter mérito, a não se esforçar, a não fazer mais. E isso é muito mau para Portugal. Eu estava a dizer que apresentei agora um conjunto de propostas, por exemplo, para uma área onde eu acho que nós também temos muito a ganhar, se estivermos muito presentes, que são os profissionais liberais e os trabalhadores independentes. Portugal trata muito mal os profissionais liberais e os trabalhadores independentes. Há uma fiscalidade abusiva relativamente aos profissionais liberais e aos trabalhadores independentes. Há uma burocracia abusiva relativamente a estes profissionais e há um conjunto de desincentivos. Ora, ser profissional liberal, ser trabalhador independente, devia ser algo valorizado, porque são pessoas que arriscam, que se lançam. E falamos muito de imigração, de que queremos reter pessoas, mas as pessoas não se retêm só em trabalho dependente, porque arranjam um emprego numa empresa ou no Estado, também se retêm quando criam um autoemprego. E, portanto, isto são questões fundamentais que eu quero que estejam muito presentes na Iniciativa Liberal. E, portanto, isto são as ideias fundamentais que eu gostava que estivessem presentes nas nossas propostas e que liga depois a todas estas questões de que estamos a falar. Perfeito. Rui, estamos quase a terminar daqui a 10 minutos, porque também começámos um bocadinho mais tarde, portanto vamos aqui deixar tempo para mais algumas perguntas. Temos aqui uma pergunta do Ricardo Ladeiras Lopes, que por acaso era uma pergunta que eu também queria te fazer, é que perguntar-te como é que será o dia seguinte à Convenção Nacional, nomeadamente naquilo que será o trabalho com o grupo parlamentar, considerando que também temos os dois principais candidatos à liderança a integrar este grupo parlamentar. Eu quero muito que esta campanha eleitoral e esta disputa eleitoral seja muito boa para a Iniciativa Liberal. E eu acho que pode ser muito boa, porque nós temos uma oportunidade extraordinária, tendo dois candidatos, de partirmos para esta disputa e de transmitirmos uma imagem muito poderosa da Iniciativa Liberal, com discussão de ideias, com debate de ideias, com
defesa com entusiasmo daquilo que nos move e, portanto, eu não tenho nenhum receio da campanha eleitoral, nem da disputa eleitoral, no sentido de que o partido possa ser prejudicado. Pelo contrário, eu acho que é extraordinário para a Iniciativa Liberal que tenhamos esta disputa eleitoral, que tenhamos candidatos que apresentam as suas ideias, que haja depois, como provavelmente, quase seguramente vai haver, debates televisivos onde estão os dois candidatos da Iniciativa Liberal. E, portanto, isso é uma coisa boa, não é um problema, não tem por que ser um problema termos uma disputa eleitoral. É muito bom, é extraordinário que nós possamos ter isso, temos tempo de antena, o país olha para nós, muita gente que não nos conhecia vai passar a conhecer, vão ouvir as nossas ideias, é uma oportunidade extraordinária para a Iniciativa Liberal. E, portanto, o dia seguinte, no meu caso, ganhando eu já disse, eu vou logo ao primeiro site de voos para ver quando é que eu posso ir à Madeira começar a trabalhar a campanha eleitoral da Madeira. Vou começar logo a preparar o partido para as disputas que temos. Eu falei de algumas alterações internas, temos que as fazer, mas eu quero fazê-las de forma muito rápida, identificar os problemas, tomar as ações, ter um programa de ações, o que é que vamos fazer no primeiro trimestre, o que é que vamos fazer no segundo trimestre, tratar do que tem que ser tratado internamente, muito rapidamente, porque o combate depois está lá fora, nós precisamos de focar lá para fora, precisamos de ser muito fortes nas campanhas eleitorais que vamos ter pela frente e, portanto, aquilo que eu quero é um partido unido, onde todos contribuem, o grupo parlamentar, as pessoas do grupo parlamentar com as suas ideias, os núcleos, a nova Comissão Executiva, os novos órgãos, o novo Conselho Nacional, o partido precisa de todos e são todos chamados a partilhar e a participar no novo partido e na nova fase da vida da Iniciativa Liberal que vamos ter a partir de janeiro. Muito bem. Sem dúvida. Sim. Madalena, deixa-me só fazer aqui uma pergunta antes, que eu sei que tens uma última antes disto tudo, que tem a ver com a posição do Rui sobre eventuais apoios de candidaturas à Comissão Executiva da Comissão Executiva, ou seja, candidaturas à Comissão Executiva que vão apoiar candidaturas ao Conselho Nacional. Isto vai outra vez voltar à questão das inerências, mas acho que era importante clarificar isto. É uma pergunta do José Rosa. Ok. Repara, não devemos confundir separação de poderes com um exercício legítimo da capacidade que todos temos de contribuir para o partido e tomar posição sobre o futuro do partido. E, portanto, o Conselho Nacional é eleito a partir de listas. No dia a seguir ao Conselho Nacional ser eleito, as pessoas já não são de listas, são membros do Conselho Nacional, e eu não considero que haja nenhum problema em candidatos à Comissão Executiva, candidatos à presidência do partido, terem uma opção clara sobre as listas do Conselho Nacional. Isso é a vida normal do partido. E, portanto, não considero que isso seja um problema nenhum, considero que é desejável e prefiro, honestamente, a que isso seja feito de forma transparente e que as pessoas saibam exatamente o que é que cada um apoia, o que é que cada um tem na sua cabeça, do que isso não ser claro e ficar num nevoeiro que não é desejável para a democracia interna do partido. E, portanto, eu aquilo que digo aos membros da Iniciativa Liberal é que não me peçam para ser taticista, não me peçam para ter uma gestão hipócrita destas coisas. Eu sou claro, sou transparente, assumirei as minhas opções e isso é muito bom para o partido, porque é muito bom que cada um saiba aquilo que o candidato a presidente, os candidatos à Comissão Executiva defendem para o partido e como veem o futuro do partido. Isso é extraordinariamente importante. Sem dúvida. Fazendo agora aqui o repto para fazer as alegações finais, porque estamos já aqui a terminar, deixo-te aqui também uma última pergunta e depois a partir daí deixo contigo aquilo que tu achares que deve ser dito. Estou a ver a pergunta do José Rosa. Por acaso não é essa, por acaso ia-te perguntar aqui agora a do André de Serpa Soares. Okay. O que é que te distingue, neste caso... Bom, o que ele pergunta concretamente é: consegues convencer-me num par de minutos a votar na tua lista? Vou tentar fazê-lo ainda em menos tempo. Eu acho que é fundamental fazermos, cada um de nós, como membros da Iniciativa Liberal, 2 ou 3 perguntas que são essenciais e que resumem depois tudo o resto que falamos, que é: quem estará em melhores condições para defender o partido
as posições do partido e ir a um debate, por exemplo, já não será provavelmente com o António Costa, mas com o Pedro Nuno Santos ou com o Fernando Medina, e ter possibilidade de ganhar esse debate. Quem está em melhores condições para defender as ideias e as propostas e o futuro da iniciativa liberal. Segunda coisa muito importante, quem é que está em melhores condições para quando o dia chegar, e nós queremos que esse dia chegue, e que tivermos que negociar com o PSD uma solução que possa dar um governo diferente ao país, quem é que está em melhores condições para defender os interesses da iniciativa liberal, para estabelecer metas concretas, para ter um acordo escrito com objetivos e um calendário de implementação muito concreto e, nesse sentido, para manter total independência da iniciativa liberal. São duas perguntas muito simples e acho que resumem aquilo que queremos fazer. E por último, também a vontade de fazer transformações internas, aquelas que se justificam, e de as executar e de as implementar muito rapidamente, para o partido ficar muito rapidamente mais ágil e mais forte, ir para o combate lá de fora, que é o combate para agora, como o António Costa, depois com quem suceder, e para garantir a independência da iniciativa liberal, também relativamente ao Bloco Central e ao PSD. Rui, muito obrigado. Obrigado, Eu até te vou dizer que nós ainda temos cerca de 1 minuto. Eu não sei se queres utilizar esse minuto para mais alguma coisa. Também temos que ser justos em relação ao tempo. Muito bem. Não sei se queres aproveitar para dizer alguma coisa. Quero dizer-vos, na sequência disto que acabei de dizer, para mim é muito importante ter uma visão de país. Nós temos um PS que não tem uma visão de país, tem uma visão de perpetuação no poder. E temos um PSD que não é muito diferente. E eu tenho uma visão para o país. O país que eu quero é aquele país do sucesso, do mérito, em que há oportunidades para as pessoas, em que há crescimento económico, um país muito diferente daquele que nós temos. E, portanto, essa visão para o país é muito importante, porque nós temos a oportunidade de confrontar essa visão que eu tenho com aquilo que é falta de visão do PS e do PSD. Se nós formos capazes de ter essa visão muito clara, de a comunicar muito bem, de forma muito simples, com proximidade aos eleitores, eu acho que nós vamos marcar a diferença, uma grande diferença entre aquilo que é a ausência de visão do PS e do PSD e aquilo que é uma visão muito diferente, de um país completamente diferente que a iniciativa liberal vai ter para oferecer aos eleitores. Rui, obrigadíssimo pelo Obrigado a todos. Foi um gosto. Muito Felicidades obrigado para a lista T. Lista T. Obrigada. Obrigado a todos aqueles que participaram hoje no Zoom. Tivemos também cerca de 60 pessoas no YouTube a assistir a esta conversa. Esperamos ter outras conversas ao longo deste período até à convenção. Rui, mais uma vez, muito obrigado e boa sorte. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado.